Boa noite. Vamos gravar aqui mais uma aula. E é o capítulo 6, onde o livro do Allan Kardec dá como título O Cristo Consolador. O jugo é leve, o consolo é prometido, as instruções dos Espíritos e o advento do Espírito da Verdade. Esses são as divisões deste capítulo. Assim, ele é um capítulo mais curto, então vamos fazer uma aula mais espichada e a gente chega ao final nessa mesma peça de vídeo. O jugo leve. Onde saiu essa expressão, o jugo leve? Está lá, abre aspas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o 30. Então, como nós obteremos esse jugo leve? As instruções são essas. Observar, crer na justiça divina e na lei de Deus, a lei de Cristo, e o fardo será leve. Para isso, a condição que Jesus coloca é a observação da lei. A lei é suave para os que impõem o amor e a caridade. O Consolador prometido. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e o verso 26. Então, um parênteses aqui, né? Porque até a época de Cristo, o Espírito de Deus ele era somente citado na Bíblia como o Espírito de Deus. Lá na Torá, na Gênesis da Torá, que eles chamam de Bereshit, que é no princípio, a princípio, e não no princípio, porque se fosse a princípio, porque já existia algo. E a princípio, para começar a nossa história, Deus criou o céu e a terra. Então, a princípio, não no princípio. Não começou com a criação da luz. Já existia. A partir do momento que ele criou a luz, então é a princípio. Mas isso é o título do capítulo do hebraico, da Torá, Bereshit, e nós traduzimos pelo grego e pelo latim, chegou a nós como a Gênese. Então, lá na Gênese, quando a terra não tinha forma, o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
e ele cuidava do seu povo, ele cuidaria do seu povo como a águia cuida dos seus filhotes pequenos. E esse cuidado da águia, esse carinho, esse zelo da águia envolvendo seus filhotes com as asas, até que eles aprendam a voar e tomem o mundo, tem um nome, tem uma palavra que define. Essa palavra, ela é Merachefet. E esse Merachefet, que é como o Espírito de Deus cuida do seu povo, só é citado nesse versículo da Torá. Em nenhum outro lugar da Torá a definição Merachefet aparece. Então, Ruach, o Espírito de Deus, pairava sobre as águas e cuidará do seu povo com Merachefet. Então, desde a Gênese, nas traduções, já vem o Espírito Santo. Mas isso é uma coisa acadêmica. Não tem problema chamar lá na Gênese, quando fala o Espírito de Deus, chamar o Espírito Santo. Não tem problema. Isso é só um divisor de águas. É só para mostrar que o Espírito Santo surge e ele começa a ser utilizado a partir de Jesus Cristo. O resto são adaptações das traduções. Então, o Cristo promete um outro Consolador, que é o Espírito Santo. E é um Espírito da verdade que assessora Kardec em todo o seu trabalho. E ele vem para explicar o que ainda não foi dito. E ele vem para explicar o que ainda não foi entendido. Pois o homem era muito tosco. O Espiritismo é a lacuna que está preenchendo essa falta de conhecimento. O Espiritismo não usa parábolas. Não é uma crítica ao Cristo, mas ele tinha que falar em parábola porque era a maneira daquele povo entender. Conforme a evolução do homem, as verdades são conhecidas. Por isso, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Agora, como eu posso me sentir feliz se eu sofro? Mas a partir do momento que eu entendo que a Terra é um lugar de expiação e provas, que não é um lugar bom de se morar, de se viver, de se trabalhar, e que tudo que eu aprender aqui vai ser útil na minha próxima fase de vida, quando eu estiver desencarnado na erraticidade, então aí começa a coisa a fazer sentido. Tudo que eu passar aqui me será confortado adiante. Por isso eu tenho que ser bom, fazer o bem, porque há necessidade que o meu espírito se desenvolva no caminho e em função de bens maiores. Então somos bons porque aprendemos que este é o caminho e isso nos resgata os nossos erros. Sermos justos nos faz saber que o aprendizado nos leva a algumas provas. Vemos que o que nos falta aqui teremos na eternidade. Assim, sendo paciente e resignado, nós teremos coragem para seguir. Então, as instruções dos Espíritos, abre aspas, venho trazer aos filhos desgarrados de Israel. Olha a importância, né? Nós somos filhos desgarrados de Israel, como ele fez no passado.
o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito de Deus, Ruach, tudo é uma sinonímia. A minha palavra é a vontade imutável de Deus. O Pai deseja que nos ajudemos uns aos outros, mortos e vivos. Ou seja, isto é, mortos segundo a carne, pois a morte não existe. Morreremos neste plano, morreremos nessa terra e nós desencarnaremos e nos tornaremos espíritos em erraticidade, segundo o Espiritismo. Ou no astral, que também é uma sinônimo. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, onde nossas virtudes se desenvolvem. Então, chegamos aos ensinamentos dos Espíritos. Primeiro ensinamento: amar uns aos outros. Já nos foi dado lá por Moisés, no Monte Sinai, no mandamento. Amarmos uns aos outros. Cristo reforça essa ideia, que lá no Monte Sinai não ficou muito claro. Mas Cristo nos traz a ideia e reforça essa ideia na sua pregação, na sua passagem pela terra. Segundo ensinamento: todas as verdades estão no cristianismo. Então, todas as verdades passam pelo que Cristo nos ensinou. Os erros ocorridos pelo cristianismo são de origem humana. Então, cruzadas, templários, Roma, a Cúria Metropolitana Romana, as perseguições, todas essas coisas foram erros humanos e não da doutrina de Cristo. Jesus é o vencedor do mal. Sedes vós, então nós, vencedores da impiedade. Então nós seremos os vencedores da impiedade. Isso é um ensinamento do Espírito da Verdade de 1860. Uma outra comunicação diz que o Espírito vem consolar e ensinar. Sempre tem alguém passeando na casa, né? Então, resignação frente às provas que nós combinamos em passar. E nós teremos sempre os anjos para enxugar as nossas lágrimas. O trabalho fornece o pão e o Espírito semeia em nosso pensamento. E ele vai se obter uma germinação. A semente nunca é perdida. Nada se perde. As fadigas e tribulações constituirão os tesouros nas esferas superiores, onde a luz dissipa as trevas. Bem-aventurado os que carregam os seus fardos e assistem aos seus irmãos. Também é uma comunicação do Espírito da Verdade a Allan Kardec numa psicografia em 1860.